bom dia a todos, professoras, professores. Com muita alegria, a gente vem falar de um assunto super importante, que a gente está muito empolgado, escutando a rede, que são as melhorias no Tarefas, tá? E hoje não é só sobre melhoria no Tarefas, é algo que eu acho que a gente vai melhorar muito toda a estrutura, né, de aulas e dar mais autonomia, independência para os professores, professoras e escolas. Né? Então, hoje é uma live muito, muito importante. Muito obrigado por você estar assistindo com a gente. Eu estou aqui com a Helena, que cuida, né, com outras pessoas do time, do Tarefa SP. E a gente vai falar disso hoje, né, Helena? Exato. Obrigada pela presença. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o relatório. A gente já tinha comentado em outros momentos do Tarefa que era uma ferramenta, né, uma funcionalidade que a gente ia lançar, mas agora chegou esse momento da gente mostrar um pouquinho o relatório e explicar por que a gente quis, né, focar essa evolução hoje no nosso produto do Tarefa SP e como que isso se conecta com as outras funcionalidades que a gente já tem lá no Tarefa. Tá, não, calma só um segundinho, né? Peraí. Primeiro, eu queria só... isso, volta a câmera para mim. Eu queria comemorar com vocês o semestre que a gente teve, tá? Isso aqui é muito importante. A gente teve recorde de frequência, tá? Então isso aqui é muito, muito importante. A frequência que era, no geral, 78%, em 2023, quando a gente começou a medir, em 24, né, no ano passado, ela girou, a gente conseguiu aumentar para 83, e agora a gente está em 85%. Tá? Isso aqui é muito, muito positivo. Então, esse é um esforço, é o maior indicador que a gente tem durante o ano, que o SARESP é só no final do ano, né? O maior indicador é a frequência escolar, e subir a frequência escolar é muito difícil. Você tem que engajar o estudante, você tem que tornar a aula mais atrativa, você tem que mostrar que você se importa com o estudante, né? Ele tem que se sentir conectado com a escola, e não é fácil, né? No ensino médio a gente conseguiu subir bastante também. Então, isso é um sinal muito positivo. Parabéns para todas as professoras, professores e profissionais da educação. Tá? Então isso é muito positivo. Outras coisas muito positivas que eu queria dividir com vocês. A gente está chegando com o tutoria, além das escolas que têm F1, a gente chegou a 500 escolas que têm F2. Está indo super bem o programa, que é professores adicionais para ajudar naqueles alunos com as maiores defasagens. O tutoria está indo super bem também nas 500 escolas. A gente vai ampliar agora em agosto para quase 1.000 escolas, tá? E com o tempo a gente quer universalizar o tutoria, que é mais professor focado naqueles alunos com as defasagens, tá? Então esse é um programa muito bacana. A gente tem também outro programa muito legal que está sendo super bem conduzido pelas escolas, é o aluno monitor, né? A gente tem quase todas as escolas, 85% das escolas com alunos monitores. O programa também está indo bem. Então é outra novidade que a gente está feliz de comemorar com vocês, tá? Tá tudo pronto para o Provão Paulista, né? Todos preparados para o Provão. Então se esforçando, os alunos estudando. A prova paulista teve uma alta frequência. Então isso aqui foi bem legal. A gente é ano de SAEB, né? Então é um ano muito importante aí para os finais de ciclo, quintos, nonos e terceiras séries do médio. A gente está vendo esse foco no SAEB. Então isso aqui é muito positivo. Tem as metas, além das metas para os professores, né, de SAEB, de SARESP, que a gente fez na última live, tem as metas para os estudantes, até R$70 mil por escola que bater a meta. Isso é o Grêmio que escolhe. A gente já depositou para as escolas que bateram ano passado, foram 1.500 escolas, e esse ano a gente espera que todas as escolas batam as metas. Então é importante o estudante saber que ele tem um benefício também para a escola dele, né? Então muito obrigado pelo semestre que a gente está tendo, tá? Bom, eu falei no começo da live que a gente acabou nesse caminho, né, de apoiar as escolas, de colocar ferramentas, colocar políticas educacionais. A gente cometeu um exagero e eu acredito que em muitos casos até um erro. Essa é a palavra. Renato, como assim? Um erro? Aonde que está o problema? Qual é esse erro? Qual é esse problema?
Quando a gente coloca o material, o livro impresso e o material digital, e uma prova paulista chegando, há muita pressa, né? Vocês falam isso pra gente, eu escutei já, só esse ano, aqui na minha sala, quase 1.000 diretores de escola vieram, né? Fazer reuniões pequenas, em grupos de 30, 35 diretores, a gente conversa, bate papo, e os diretores, e quando eu visito escolas ou DS também, os professores falam, Renato, a gente está com muita pressa, não tá bom. Qual que é o erro? Qual que é o problema? Eu tenho todas as aulas para cobrir, então vou cobrindo rápido e eu dou a aula, mas não quer dizer que o aluno está aprendendo. Porque eu tenho a prova paulista chegando e aí eu tô com aquela pressa. Então esse é o problema, esse é o erro. A gente quer dar mais autonomia e confiar que você, professora, você, professor, sabe o melhor caminho e a melhor velocidade para o seu aluno e para a sua turma. Eu devo correr para a próxima aula ou devo ir mais devagar para que o aluno aprenda, né? E o nosso objetivo não é que a aula seja dada, é a aprendizagem. Então, essa velocidade você tem que saber. E a gente mudou no tarefa, tá? Para que a gente possa ir mais devagar e ver se os alunos estão aprendendo. Agora acho que dá para passar o slide. Legal. Tá bom? Então vamos passar o primeiro slide, são alguns slides que a gente tem, né, Helena? Isso. A ideia aqui de retomar a proposta pedagógica do Tarefa é a gente explicar um pouquinho, de novo, por que a gente tem o Tarefa, por que a gente dispara essas tarefas para os estudantes depois de cada aula. E a nossa intenção aqui é promover uma cultura de estudos, ter uma cultura de estudos dentro e fora da escola, então aumentar o tempo que esse estudante passa fazendo exercício, exercitando a aprendizagem, mas para ser muito alinhado com o que o Renato estava dizendo, a gente só consegue entender se essa aprendizagem foi adquirida ou não quando a gente tiver esses dados pedagógicos para auxiliar o professor na sua tomada de decisão. E para oportunizar mesmo, acompanhar esse progresso dos estudantes, avançando quando houver consolidação, muito alinhado com o que a gente fez agora na prova paulista e com as próximas práticas que a gente vem implantando, é o relatório trazer essa visibilidade. Esse aluno aprendeu esse conteúdo que eu dei essa aula e eu não avançar se essa aprendizagem não estiver consolidada, porque muito provavelmente outras aprendizagens que têm esse pré-requisito vão continuar em defasagem. Então a ideia aqui de ter o relatório é justamente dar visibilidade, auxiliar o professor no seu trabalho docente de poder fazer essa aprendizagem ser mais significativa, ser mais consolidada. Exatamente. Então, pode acho que passar para o próximo Legal. slide? Aqui é um pouquinho como que o professor acessa esse relatório. Então, ele vai... todas as pessoas que estão enturmadas, professor, coordenador, diretor, todo mundo que está enturmado consegue visualizar o relatório e vai acessar ele sempre pela Sala do Futuro, entrando ali no Gov. Quando o professor estiver na sua tela inicial, já vai estar aparecendo um botão novo aí para quem não é de escola P, que é esse botão de relatórios. E nesse botão de relatórios, quando eu clicar, eu vou visualizar as minhas turmas. Então, cada relatório... Você clica aqui, tá vendo? Isso, o relatório, né? Exato. Cada relatório é um relatório por turma. Então, eu tenho visibilidade das minhas turmas, né, em que eu estou enturmado, e aí eu clico nessa turma para poder abrir os relatórios dessa turma. Tem alguns professores que já tinham esse costume, porque eram professores que já tinham aqui o relatório de orientação de estudos, né, das escolas PEI, mas agora, mesmo os que já tinham ou os que ainda não tinham, vão visualizar que tem um botão novo, que é o botão do relatório do Tarefa SP. Então essa é a novidade, já está desde segunda-feira aparecendo aí para vocês, deve ter alguns que já conseguiram visualizar. E quando eu clicar nesse botão de relatório do Tarefa, eu vou ter um menu inicial ali, alguns filtros que eu vou preencher. Por quê? Eu já escolhi a minha turma, agora eu vou escolher qual é o componente curricular que eu quero visualizar as tarefas que foram realizadas ou não, qual é o período, então aqui a gente separou por bimestre, né? Então eu escolho ali se eu quero visualizar o primeiro bimestre, o segundo bimestre, como são muitas aulas, né, para organizar essa tela para você, professor. E o modelo de tarefa. Aqui é uma observação legal de fazer, que é o seguinte: as nossas tarefas, que são enviadas de maneira automatizada, né, quando eu dou uma aula, o estudante recebe uma tarefa, elas são tarefas que a gente categoriza como públicas, né? Porque são tarefas que a gente aqui na SEDUC, na Secretaria, criou
para essa aula em específico. Mas o professor e a professora têm também a liberdade, a autonomia de criar as suas próprias tarefas dentro do Tarefa SP. E caso você faça esse movimento de criar tarefas autorais suas por algum projeto específico ou alguma demanda específica, até de retomada mesmo, você também terá relatórios dessas tarefas. Então aqui é legal selecionar tarefas públicas para visualizar as tarefas da secretaria que estão relacionadas ao material digital, mas se você também criar tarefas suas ali, você consegue visualizar elas pelo modo privado. E aí, quando eu escolher ali, né, o meu componente, por exemplo, ciências, do segundo bimestre, e escolher as tarefas públicas, vai abrir para mim o relatório. A gente colocou aqui essa tela de informação para dar uma luz aqui em algumas regrinhas que são importantes para a gente não ter dúvida. Mas, basicamente, eles vão ser sempre elaborados com a nossa data de publicação da tarefa, que, retomando aqui, são 3 dias úteis. Então, se eu dou uma aula na sexta, por exemplo, a minha tarefa vai estar para vencer na quarta. A gente não conta final de semana e não conta feriado. É um tempo bacana para o estudante não esquecer a aula que foi dada e já fazer aquela tarefa. As médias são obtidas com as tarefas que foram entregues até a data de expiração. Se essa data for alterada pelo professor no gerenciador, o relatório vai refletir essa alteração, tá? As cores são baseadas na resposta do estudante, cores que a gente já está acostumado em gráfico de farol, então vermelho incorreto ou atenção, amarelo ali parcialmente correto ou um movimento que eu preciso, né, ter um pouco mais de atenção, e o verde, resposta correta ou um dado legal. E a gente consegue também identificar essas tarefas pelo ID. Vocês também estão bem acostumados com isso para mexer no gerenciador. Os dados são sempre referentes ao dia anterior. Então, como tem muito aluno, muita tarefa, né, um volume grande de dados, não é em tempo real, mas é quase em tempo real. O que for feito hoje, o relatório reflete amanhã, tá? Então, sempre no dia seguinte eu tenho as informações do dia anterior. Vamos lá, então, gente. No cabeçalho do relatório, a gente vai passar aqui devagarzinho, daqui a pouco a gente mostra ele inteiro. Eu tenho o total de estudantes daquela turma que eu selecionei, então 29, por exemplo, estudantes da turma. O total de tarefas realizadas naquele período, então se eu escolhi o primeiro bimestre, 24 tarefas foram realizadas naquele componente. O percentual de alunos que finalizaram no prazo, então dentro do prazo ali de 3 dias úteis ou no prazo ajustado, então aqui no caso 32% dos estudantes. E 60% é o meu percentual médio de acerto das tarefas que foram realizadas dentro do período. Esse cabeçalho ele sempre vai mudar em relação ao que estiver sendo executado ali pelos professores, tá? Pelo filtro ali que eu escolhi. Deixa eu entrar agora. Claro. Então, pessoal, aqui, né, a gente sempre... Então, o Daniel está aqui com a gente, né? O nosso coordenador da Coped. Aqui, agora, a gente vai ver como ficou o relatório, tá? A gente tem todo o caminho para chegar lá, né? Escolha a minha disciplina e aí a gente vai ver o relatório. O que a gente quer com esse relatório? A gente quer ver qual que é o espírito, o que está por trás, o quanto que os alunos aprenderam. Você deu uma aula 10, aula 11? Como que a gente sabe se os alunos aprenderam ou não? Um bom caminho, até para você, é se eles fizeram a tarefa e se eles acertaram a tarefa. Né? Então, essa combinação a gente vai tirar sempre a média de quantos alunos fizeram? 80%, 60%. E quantos que eles acertaram? 90%, 50%. Tira-se a média. Tá? E isso dá, quer dizer, quanto mais os seus alunos fizeram as tarefas e mais eles acertaram, a gente vê uma bom indicativo da aprendizagem. Por quê? Qual que era o erro, né, que eu falei no começo da live? Aquele professor, eu dei a aula. Eu dei a aula. A secretaria está me indicando o quê? Para dar as aulas. Só que é um erro. É um erro que você dê aulas e não tem autonomia. Falar, mas é o ideal eu avançar se os meus alunos não aprenderam, se os meus alunos não exercitaram? Talvez não seja esse o melhor caminho. Talvez o melhor caminho seja ir com calma. Então agora você vai poder ver todas as aulas que você deu, né? Como que os alunos estão fazendo a tarefa e estão acertando. E você vai ver, poxa, eu estou dando aula aqui, e só que tudo fica vermelho. Os alunos estão fazendo pouca tarefa ou estão fazendo e não estão acertando. Então, para que você vai continuar correndo? Essa decisão, a gente quer deixar ela para você tomar, tá? Para você ver o que é o ideal. Talvez eu continue avançando, ou talvez
você vai pensar e falar, não, opa, eu vou ir mais devagar para garantir que os meus alunos estejam aprendendo. Mesmo que eu não termine o conteúdo, pelo menos o que eu dei, os alunos aprenderam. Então, essa é a grande mudança. Você entra no Tarefa, tá? A gente já vai mostrar aqui, e você vai ver, aula a aula que você deu, se os alunos aprenderam ou não via Tarefa. Tá? Esse é o objetivo. Dani? Um dos objetivos, pessoal, dessa mudança é aumentar a importância, o valor das tarefas também para os professores. Porque a gente espera que os professores possam ver nas tarefas, no Tarefa SP, um instrumento de verificação do aprendizado dos estudantes. Né? Então, se vocês acharem que a tarefa pode ser feita ao final das aulas, os alunos vão lá e fazem a tarefa no tablet ou no computador, ou no recreio, né? Os alunos vão lá e fazem a tarefa, ou eles ficam um pouquinho mais depois do horário para poder fazer a tarefa se não tiverem um computador em casa. A gente quer que vocês, professores, obviamente o trio gestor que acompanha os professores no dia a dia, estimulem o uso das tarefas como um instrumento de verificação da aprendizagem. E não tem nenhum problema se os alunos não aprenderam aquele conteúdo e eles não forem bem na tarefa, tudo bem. Eu acho que o mais importante é a gente jogar a luz sobre a realidade. E aí, isso dá uma informação valiosa para o profissional da educação para que ele vá com mais calma, para que ele cubra o conteúdo com mais calma. E a gente vai refletir isso na prova paulista. Como nós viemos aqui já antes e mostramos para vocês, a prova paulista vai ter questões de assuntos básicos, de retomada, de pré-requisitos dos conteúdos, especialmente em matemática e em ciências da natureza. Então, por favor, nosso pedido é que vocês, de fato, usem as tarefas como esse instrumento valioso de verificação da aprendizagem dos estudantes. Exatamente. E que você receba de nós a informação da sua autonomia, né? Porque a gente quer que você escute assim, olha, você tem que saber, eu vou para a aula 7 ou eu garanto que meus alunos façam as tarefas e aprendam a aula 6. Né? Se os meus alunos não estão acertando a lição, eles não estão aprendendo. Talvez esteja indo muito rápido naquele erro que a secretaria cometeu da velocidade. Então a gente está corrigindo o nosso erro, né? Falando, vamos com mais calma, tá? E você foca na aprendizagem, olhando se os alunos estão fazendo ou não a tarefa. Então a tarefa, ela passa, como o Daniel falou, né? A ser um excelente mapa para saber se os alunos aprenderam a sua aula. Né? Você deu a aula, os alunos erraram tudo, eles não entenderam. Aí, vamos com mais calma, é a tua decisão. Poxa, deixa eu fazer essa aula novamente, ela é muito importante. Ou não, essa aula não... Eu acho que paciência não é o mais importante para o momento. Eu preciso avançar uma aula que a próxima aula é muito importante. Então, a gente quer facilitar a sua tomada de decisão e a sua autonomia com esse relatório. Tá? E ele não... E assim, mas vai mudar no Super BI. Não vai mudar no Super BI. É mais plataforma. Não. A gente não vai dar mais peso, tá? A gente não vai... Não tem que ter verde, né? É para você olhar. É uma ferramenta para você ver como está a aprendizagem dos seus alunos. Não muda nada no regramento, não muda nada nas informações oficiais, nas nossas resoluções, não muda nada. É uma ferramenta para você olhar, através das tarefas, como está a aprendizagem aula a aula. Tá bom? Então agora acho que dá para mostrar uma prática, né? A gente pegou aqui, um exemplo de educação financeira, tá? Então vamos dar uma olhada. Legal. Nesse primeiro momento, então, a gente está visualizando essa lista simples mesmo de quais são as aulas e tarefas. Então, ali na minha primeira aula de juros simples, eu tive 80% de conclusão dos estudantes e 60% dos acertos desses, né, que concluíram a tarefa. Essas duas primeiras colunas, então, são simples, como o Renato já adiantou. Primeiro, quantos dos meus alunos fizeram essa tarefa que foi atribuída a eles e qual foi o percentual de acerto. A partir daí, vocês estão reparando que falta um pedacinho, a gente vai ter uma conta, que é uma conta também simples, que é uma média entre o meu percentual de conclusão dessas tarefas e o meu percentual de acerto. Por quê?
A gente sabe que às vezes os estudantes podem se engajar muito, né, ter um alto engajamento, mas não acertarem tanto, e podem ter um baixo engajamento, mas ter ali uma média de acerto mais elevada. A nossa ideia aqui é justamente instrumentalizar a sua tomada de decisão para entender se é uma aula que eu preciso retomar, se é uma aula que eu posso avançar, enfim, isso que o Renato já disse. Então, a ideia aqui é que a média desses dois critérios, percentual de conclusão e percentual de acerto, então, soma ali, divide por 2, é uma média, eu gero os meus pontos. Então, esse pontos é essa média da conclusão com os acertos. Tudo bem? Tranquilo? Daí, gente, esses pontos vão gerar alguns parâmetros, e eles são coloridinhos para facilitar, mas vamos ver aqui parâmetro por parâmetro antes de voltar para aquela tela inicial do relatório. Quando a tarefa ainda estiver em andamento, ela não chegou no prazo final, ela vai ficar cinza. Caso eu tenha finalizado ali o meu prazo e eu tenha uma média de pontos que é igual ou acima de 70, eu tenho ali uma instrução nossa de que a aula foi estudada, ela está verde, e a gente está aqui dando, né, uma dica aqui, uma orientação para esse professor seguir em frente, porque a gente tem uma média legal. Ou porque eu tive um altíssimo engajamento com uma média também bacana ali de 5, 6, ou porque eu tive as duas coisas, né? Um alto engajamento e um alto acerto. Quando eu tiver o parâmetro amarelo, vai estar escrito aula parcialmente estudada. A minha média vai estar acima de 50, mas abaixo de 69, abaixo de 70. Por quê? Algum dos dois parâmetros não está tão legal. Ou os alunos não estão acertando tanto, ou eles não estão engajando tanto. E quando eu tiver essa média abaixo de 49, eu vou ter um indicativo de estudar essa aula novamente em vermelho. Então, vou passar aqui para os exemplos. Primeira aula de juros simples. 80% de conclusão, 60% de acerto, 80 mais 60 dividido por 2, 70 pontos. Então, aula estudada. Porque eu tive um bom percentual de conclusão e um bom percentual de acerto. Quando eu tiver um percentual de conclusão bacana, mas um percentual de acerto um pouquinho menor, a minha média deu 69. Então, vai dar uma aula parcialmente estudada. Podia ser 65, 60, 55. Entre 50 e 70, aula parcialmente estudada. Vai acender esse alerta para você, professor, entender, é uma aula importante, é um pré-requisito, é uma coisa que eu julgo ali que cai nos vestibulares, ou não, eu posso seguir, porque a próxima aula, como o Renato falou, é mais relevante. Então, aqui o amarelo é para dar esse alerta, e o vermelho para quando eu tiver ali uma situação onde eu tenho ou um baixo engajamento, ou um baixo acerto, ou os dois, que é o caso ali de arranjo simples 3. 20% só de conclusão, então falta 3/4 da turma aí fazer mais até, né, da tarefa, e só 15% de acerto. Eu fiquei ali com uma pontuação de 17. É uma aula que vale retomar, vale entender por que os alunos não fizeram, por que os que fizeram não acertaram. Então vai ficar vermelho para estudar essa aula novamente. Então, aqui, gente, essa é a parte mais importante. Acho que pode deixar lá exatamente. Então, a nossa imagenzinha no cantinho. Então, assim, isso, obrigado. Então, essa parte, ela dá uma visão que a gente quer que seja muito rica para você, né? Porque antes a gente passava a mensagem, corre, dá as aulas, né? Tá, mas os alunos estão aprendendo, estão exercitando? Agora você consegue ver. Então, a decisão é sua, não, Renato, então quer dizer que é para devagar? Não. Quer dizer que você tem uma ferramenta para decidir a sua velocidade. E aquele professor quer saber que o professor... Poxa, olha que legal, eu dei 8 aulas até agora e todas foram aulas estudadas. Os alunos fizeram a tarefa e acertaram. Poxa, legal. Eu dei 8 aulas até agora, mas os alunos erraram tudo. Opa, atenção, né? Vale a pena eu retomar? É um caminho possível para você decidir com o teu trio gestor, né? Poxa, todas as tarefas que eu estou dando, que eu estou atribuindo, os alunos não estão até com um engajamento bom, mas estão errando. Então, eu preciso ir mais devagar. Tudo bem? Essa decisão você tem que ter. Não é a secretaria que tem que ter, tá? Então, é um instrumento para você. Se está dando tudo vermelho, alguma coisa está errada. Né? Os alunos não estão acertando ou não estão fazendo os exercícios. É o caso de mais devagar? Talvez seja. Né? A decisão é sua, mas talvez seja. Então, com o tempo passando, isso vai agora no próximo bimestre, né? No terceiro bimestre entrando,
você vai dar as aulas e vai poder ver, caramba, ó, eu tô com alguns verdes, alguns amarelos, isso aqui então vale a pena retomar, um vermelho, né? Então essa é a ideia, é uma ferramenta para você acompanhar o que os alunos estudaram do que você deu até agora. Tá bom, Dani? Um ponto que eu acho muito importante enfatizar, né, secretário, é que, pessoal, às vezes, nas escolas, tem uma certa percepção de que o que vem da secretaria pode ser um instrumento de punição, as pessoas ficam com medo, poxa, eu vou ficar vermelho o tempo inteiro, será que isso pode me criar algum problema aqui na minha escola? Esse não é um instrumento de punição. Ele não foi feito para isso, ele foi feito para te ajudar. Então, a coisa mais importante que a gente tem a fazer é garantir que quando os estudantes fazem essas tarefas, a gente tem uma visão real, verdadeira, se eles aprenderam ou não. Então, a gente precisa estimular que eles façam para valer essas atividades, para que, se eles não aprenderam, apareça vermelho mesmo e você, professor, tenha a informação que eles não aprenderam e possa voltar naquele real, verdadeiro. Então, a gente não tem nenhuma intenção de fazer uma cobrança em cima dos professores, de falar, puxa, o que está acontecendo? Sua turma está o tempo inteiro vermelho. A nossa intenção é dar para você um instrumento para que você possa acompanhar de verdade, para valer, a realidade da aprendizagem dos seus estudantes, certo? Exatamente. Você vai ver. Eu dei 8... É isso. Não existe cobrança nenhuma nessa ferramenta, tá? Ela é para você gerenciar o seu tempo e a sua decisão de ir mais devagar e garantir que os alunos aprendam, ou ir numa velocidade mais rápida, né, verificando se eles estão aprendendo. Tá bom? Então, a gente está muito animado, né, em oferecer isso. Estamos muito felizes com essa novidade no Tarefa. A gente vem melhorando o nível de tarefa e engajamento semana a semana, mês a mês. Quando a gente lançou, eu escutava assim, poxa, o aluno, eu não quero fazer tarefa, eu não quero estudar, pô, já fico aqui na escola, ainda tem lição de casa, como assim? Né? Depois teve um período de muita cola também, né, nas tarefas, então a gente foi melhorando isso e vendo os alunos levando as tarefas mais a sério, que é um bom caminho para a aprendizagem. Então, é uma ferramenta para você acompanhar somente você. Como o Daniel falou, com muita alegria, a gente não tem cobrança, a gente quer te dar uma ferramenta para a sua autonomia, a sua tomada de decisão, para ver, eu devo retomar uma aula, eu devo continuar em frente, né? Se o aluno não aprendeu, o que eu vou decidir? Talvez você decida, cara, essa aula não era tão importante, eu vou em frente, que a próxima aula é muito importante. Ou você vai decidir, não, eu vou dar essa aula de novo. Né? Essa aula é essencial, é melhor ou mais devagar. E você, professora, você, professor, tem que ter essa autonomia, né? E essa informação mais importante para tomar a decisão. Legal. Secretário, uma outra coisa que a gente ouve muito sobre as tarefas é que muitas vezes os supervisores, as escolas dizem, poxa, aqui na minha região os alunos são alunos de famílias vulneráveis, às vezes eles têm só um celular, ou 2 celulares para a família inteira em casa, ou às vezes eles não têm um computador, eles têm dificuldade de acessar e fazer de casa. Então a gente quer estimular que vocês pensem juntos e a gente vai apoiar vocês nisso em caminhos para que os estudantes possam fazer as tarefas na própria escola, ao final das aulas eles possam usar os computadores para fazer as tarefas na própria escola, usar os tempos de intervalo nas escolas de tempo integral, usar às vezes os horários das eletivas, do componente de orientação de estudos. Sim, com certeza, né, para fazer essas tarefas. Nós estamos levando mais computadores, mais tablets para as escolas. Teve uma aquisição grande recentemente para que as escolas tenham esses equipamentos para apoiar, inclusive, esses alunos mais vulneráveis que eventualmente tenham dificuldade de acessar da sua própria casa, certo? Exatamente. E aqueles que têm computador e celular em casa, que são vários, né, que estudem mais em casa, né? O nosso pensamento é, a gente quer que o aluno da escola pública tenha os melhores empregos, as melhores oportunidades, que hoje, infelizmente, no Brasil, acabam caindo com o aluno da escola particular.
A gente está defendendo o nosso aluno da escola pública. Ele tem que pegar a melhor oportunidade e o melhor emprego. Ué, o concorrente dele, o aluno da escola particular, está estudando no contraturno. Faz lição de casa extra. Então, o aluno nosso que pode estudar, que tem um celular à sua disposição ou um computador, é bom que ele estude mais, né? Para conseguir o melhor emprego e ter a melhor oportunidade. Vamos concluindo aqui. Vamos concluir então. Sim. Pedir só o pessoal voltar à tela da apresentação. Pensando mesmo, né, nesse protagonismo que a gente acredita muito que o professor pode ter no engajamento dos estudantes no tarefa, a gente vai um pouquinho além aqui. Vocês estão reparando que o nome das aulas está sublinhado, ele é clicável. Se você já entrou aí no relatório, na sua sala do futuro junto com a gente, você já deve ter reparado. Aqui a tela principal é a principal mensagem, mas vai ter também um pouquinho mais de informação se você, professor, quiser dar ali uma luz, uma lupa em quais são os estudantes que não estão fazendo, quais são as tarefas que eles estão acertando mais ou menos. Então, ao clicar em uma tarefa, vai abrir uma lista daquela tarefa em específico, que nesse caso aqui é uma tarefa de língua portuguesa, o que as palavras estão dizendo com uma lista dos estudantes. Então, aqui eu tirei por uma questão de LGPD, mas você, professor, vai enxergar o nome dos seus estudantes e vai saber cada estudante se ele entregou no prazo, se ele entregou atrasado, se ele fez, quanto ele tirou, quais questões ele acertou. Aqui é muito mais dedicado já, muito mais detalhado, mas é também para se em um assunto ali específico, em uma tarefa específica, você quiser ter essa visibilidade, é só clicar na tarefa específica daquela aula que você vai enxergar estudante a estudante qual foi o comportamento dele ao fazer essa tarefa. Em um acompanhamento específico por estudante, caso você clique no nome do estudante também, vai aparecer a listagem de tarefas daquele estudante. Então, se eu, Helena, sou uma estudante, quando eu clicar ali, né, quando o professor clicar no meu nome, vai aparecer todas as minhas tarefas, o que pode ser bacana, às vezes, numa orientação específica, né, de acompanhamento, de algum estudante que está tendo ali uma dificuldade específica. Eu vou visualizar aqui uma coisa bem legal, que é quando esse estudante entregou e quanto tempo ele demorou para fazer aquela tarefa. Então, ali na primeira tarefa está em andamento, na segunda está em andamento, mas na terceira eu entreguei e eu fiz ela em 44 segundos. Então, com esse dado, muito provavelmente o professor consegue tirar uma inferência, né? Pô, não foi feita de uma maneira bacana, foi ali, chutei tudo, e é legal entender, às vezes, uma nota baixa, o porquê que essa nota foi baixa. Esse tempo de duração é bacana só reforçar com vocês que ele é contínuo, tá? Entre o momento que eu começo e eu termino, se eu ali começar num dia e terminar no outro, ele vai contar de maneira contínua, mas para quando os estudantes costumam abrir já e fazer e enviar, eu vou ter ali a visibilidade de quanto tempo eu demorei para fazer essa tarefa. Tarefas regulares, né, tem 4 questões, então, ali, se eu não gastar pelo menos ali 2, 3 minutinhos por questão, muito provavelmente eu não li, né, é estranho. Então, é para dar mais instrumentos aqui, um específico, né, das tarefas, cada tarefa a lista de estudantes e depois por estudante a lista de tarefas. Acho que era isso que a gente tinha trazido hoje. Se quiser... Vocês percebem, né, pessoal, que teve uma evolução significativa na qualidade dos relatórios para os professores das tarefas. A gente recebeu muito esse pedido, né, Helena? Puxa, a gente queria que os professores precisam ver com mais clareza e a gente demorou um pouco para entregar. A gente tinha prometido no começo do ano, infelizmente acabamos integrando no meio do ano, mas temos aqui um conjunto de relatórios, principalmente esse relatório da aula estudada, parcialmente estudada ou que precisa ser estudada novamente, que vão ajudar muito os professores a usarem melhor esse instrumento que são as tarefas. Legal. E ele vai continuar evoluindo. Vocês devem ter reparado que ele está um pouquinho diferente do que vocês estão vendo aí, porque já é uma versão que entra em agosto, quando vocês voltarem de férias, ali finalzinho de julho, começo de agosto, para o terceiro bimestre. E ele vai continuar evoluindo. Então, continuem dizendo pra gente o que está funcionando ou não. Em todos os momentos de troca que a gente tem, os supervisores comigo, quando vem aqui os diretores dirigentes na secretaria, que a gente vai continuar evoluindo esse produto para ser cada vez mais útil e utilizado na sala de aula por vocês, professores. E aí, obrigado, gente. Obrigado pelo primeiro semestre de 2025, um semestre de recorde de frequência escolar na rede paulista, de muito engajamento, tutoria, aluno monitor, o BEM avançando também, o Bolsa Estágio Ensino Médio, estamos chegando a 6 mil estudantes, o aluno monitor com 8 mil e cerca de 8 mil estudantes, né? Tantas políticas aí que a gente está conseguindo fazer em prol dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Muito obrigado pelo semestre. Ótimo
gente agora entra no período de recuperação semestral, né, Isso, Dani? na volta das férias, a gente Na tem volta 10 das dias de férias recuperação também. semestral, falamos bastante sobre isso ontem na live do replanejamento. Então, bom recesso, né, bons dias de recesso, bom replanejamento e um ótimo terceiro bimestre, quarto bimestre e um SAEB que orgulha a gente, né, que destaca